Olá, gente. Boa noite. Esperar aqui o pessoal chegar. Estamos começando hoje o nosso estudo sobre investimento familiar. Vamos fazer um papo aqui de família durante 3 dias, 10, 11 e 12. Vamos falar um pouquinho de família. Você tem investido na sua família? Como tem sido o investimento familiar que você tem feito? Quando nós falamos de investimento, sempre vem na nossa mente algo material, né? Investimento nos lembra coisas materiais. E nós devemos investir na nossa família materialmente, sim, também. Mas hoje eu quero falar um pouquinho também em outras áreas, durante esses 3 dias, outras áreas que nós devemos investir também na nossa família, na nossa vida familiar. Quem já está aí, diz para mim se o som tá legal. Se tá ok, se tá ouvindo. Para mim aqui não está aparecendo o local do comentário. Mas se já tiver alguém aí, dá um retorno para mim. Se o som tá ok. Se está me ouvindo bem. Vou aguardar um pouquinho. Investimento familiar. Teremos 3 dias aqui de papo de família. Bom, então vamos lá, gente. Quem está aí, tá me ouvindo? Tem hora que não aparece para mim o comentário. Quando as pessoas colocam um comentário, às vezes demora a aparecer para mim. Mas se já tiver alguém aí, coloca para mim aí se tá ouvindo, se o som tá legal. Que às vezes não demora a aparecer. A paz, querida, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Dá um retorno aí para mim, por favor. Maria Hélida, seja bem-vinda. Estão ouvindo bem? Tudo beleza aí? Dá um ok aí para mim. Então, gente, durante esses 3 dias nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre investimento familiar. Esse estudo, eu já fiz esse estudo há um bom tempo, tem um tempinho já que eu fiz esse estudo. E foi algo assim que Deus foi palestrando comigo, foi me dando aos poucos, eu fui anotando. Eu costumo, quando o Senhor vai colocando algo no meu coração, é só ajeitar aqui, aí, eu vou anotando, porque tudo que o Senhor nos dá é importante. E aí, eu ouvi um pregador uma vez falar que a área que mais você é ferido é onde Deus vai te usar, né? E eu concordo com esse pregador, porque o Senhor foi palestrando comigo ali dentro dessa área familiar. E são estudos que eu guardei e hoje eu tenho colocado para fora, né? Tenho tirado da gaveta algumas coisas que o Senhor já tinha me dado em um tempo que o Senhor foi me dando e eu fui guardando. E quando eu comecei a fazer esse estudo, eu pedi uma palavra de referência ao Senhor.
né? Porque o Senhor foi me dando algumas coisas, eu fui anotando. E eu vou começar falando da parte do investimento emocional, que é uma das partes que nós precisamos, né, investir na nossa família. E o tema, a palavra que o Senhor me deu de referência está em Eclesiastes 11, versículo 1. E quando o Senhor me deu, eu falei, Senhor, Eclesiastes 1 não tem nada a ver. O que tem a ver essa palavra com investimento familiar? Mas a gente vai entender. Eu vou ler aqui para vocês uma palavra bem conhecida, vocês conhecem bem. Eclesiastes capítulo 11, que diz, na minha tradução fala, atire o pão sobre as águas, mas tem versões que falam lance, né? Lance o seu pão sobre as águas. Na minha diz, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E aí, como o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim, mas o que tem a ver essa palavra com investimento? A gente sabe que quando fala nessa palavra, a gente fala que está se referindo à fé, você crê no amanhã, enfim. Mas aí eu fui estudar, né, no profundo da palavra, entender o significado, né, o porquê que o escritor, na época, a gente tem que entender o contexto da época, a gente tem que entender o momento, o porquê que aquela palavra foi escrita naquele momento. E ali eu descobri que quando ele falou, lança o teu pão, ele não estava se referindo ainda ao pão, o pão não estava ainda nas mãos dele. Ele estava lançando a semente. Porque naquela época eles tinham os costumes de lançar sementes na época da cheia do rio Nilo. Eles pegavam as sementes e começavam a semear nas beiras do rio. Porque eles sabiam que era a época que o rio ia encher. E quando o rio enchia, então cobria todas aquelas sementes que foram jogadas na beira do rio. E depois que as águas, depois de um tempo que tinha a baixa, né, das águas novamente, aquelas sementes elas tinham sido molhadas e elas ficavam ali na beirada do rio, né, que já tinha sido molhada, ia ficar ali naquela terra e ela ia brotar, ela ia germinar, porque ela foi bem molhada, né, foi bem irrigada pelas águas do rio Nilo. Elas iam crescer, germinar, ia ter o dia da colheita e depois da colheita ia virar, se foi semente de trigo, né, ia virar pão, ia virar bolo, ia ser moído aquele trigo, vários tipos de sementes que eles jogavam, iam para o moinho, depois iam virar alguma coisa, né, e ia virar pão, né, quem lançou semente de trigo ia virar o pão, ou seja, é um tipo de investimento. Aí eu entendi por que o Senhor me deu essa palavra. Porque quando ele estava jogando a semente, ele já estava vendo o pão. Ele já estava falando, lança o teu pão, mas na mão dele ainda estava a semente. Ou seja, é um tipo de investimento. Qualquer tipo de investimento que você faz, você não vê o retorno hoje. Se você tem um negócio, você resolveu abrir um negócio, né? Vou abrir uma padaria, né? Ou ainda uma coisa mais simples, vou fazer bolo no pote. Comecei a fazer bolo no pote hoje. Mas você vai ter que ter um investimento. No primeiro momento você não vai ganhar muito. Ou às vezes você não ganha nada. Porque você vai ter que investir no material. Você vai ter que comprar aquele potinho para botar o bolo. Você vai ter que comprar o material para fazer o bolo. E aí vai ter o material do recheio. E aí de repente você vai botar ali um lacrezinho. Vai botar uma etiquetinha para ficar mais personalizado, mais bonitinho. Ou seja, vai ter um investimento. Eu me lembro que quando, muitos me conhecem, sabe, que teve uma época que eu fazia salgado. Então, quando eu comecei a fazer salgado, no primeiro momento eu não ganhava nada. Porque o dinheiro que entrava era para mim investir, para melhorar o meu serviço. Ou seja, eu tive que investir no início em materiais para fazer o produto, oferecer o produto. Começou a vender, o dinheiro que entrava, eu não via lucro ainda. Por quê? Eu precisei investir em outros materiais, eu precisei comprar uma fritadeira maior, porque eu comecei a ter muitas vendas e o lugar que eu fritava era pequeno e eu tinha que aumentar. Ou seja, cada momento eu tinha que investir. Mas para quê? Para eu ver um retorno lá na frente. Em qualquer comerciante é assim, quando ele começa,
em algum negócio, ele não ganha nada de imediato. Ele precisa, se ele quiser ter um retorno disso e permanecer no comércio, ele precisa ter investimento. E a tendência é cada vez investir mais para melhorar mais e atender mais clientes. Então o investimento é dessa forma. E quando o Senhor me deu essa palavra, que eu entendi o sentido, que ele estava falando, ele lança o teu pão, mas que no momento ele estava ainda fazendo um investimento, ele estava lançando a semente para lá na frente ainda ver o pão. Aí eu fui entender o porquê o Senhor tinha me dado essa referência. Lança o teu pão sobre as águas. E quando eu me converti, eu tinha dificuldade de entender esse versículo. Mas depois que eu estudei e fui descobrir, aqui na verdade ele não estava lançando o pão, ele estava lançando a semente, mas visando o pão, ou seja, investimento. Estou investindo hoje para colher amanhã. Então, trazendo isso para o nosso contexto familiar, é isso que o Senhor queria falar comigo através dessa palavra. Investe hoje na sua família para você colher amanhã. E muitas das vezes a gente acha que tem que ser um retorno imediato, seria até bom que fosse, mas todo investimento que você faz, o retorno não vai ser hoje. Mas se você investir bem feito, se você fizer um bom investimento, como eu falei, aquele comerciante que quer se manter no mercado, ele precisa fazer bons investimentos para que cada vez mais a sua clientela aumente. Tem que melhorar cada vez mais o produto. Trazendo isso para o contexto familiar, quanto mais você investe na área emocional da sua família e investe bem investido, de maneira bem feita, você vai ter um retorno lá na frente. Você investe na área emocional, você investe na área espiritual, na área material também, várias áreas que você pode investir na sua família. Hoje você pode não estar vendo o resultado, mas se você continuar semeando e lançando boas sementes, você vai ver o resultado lá na frente. Então isso aqui é para a gente já introduzir, né, ter uma introdução do sentido de investimento. A gente sabe que educar dá trabalho, ensinar os filhos dá trabalho, às vezes a gente quer um retorno de imediato, mas entenda que hoje você pode não estar vendo o resultado, mas você está lançando a semente. Se a semente for bem saudável, for bem jogada e bem regada, porque não basta só jogar a semente, né? Esse contexto aqui de Eclesiastes, eles jogavam, eles tinham uma estratégia. Eles lançavam a semente na época que eles sabiam que o rio ia encher, ia cobrir aquelas sementes, ia molhar elas bem, deixar elas bem molhadinhas, e elas iam germinar na terra. Quando a água do rio baixasse, elas iam começar a crescer. Então tem estratégia, né? Nós temos que ter estratégias também com a nossa família. Nós temos que ter uma boa semeadura, então, para que a gente possa colher lá na frente. Então, essa é a introdução, né, do versículo, e para a gente entrar em algumas áreas que nós precisamos investir hoje, eu vou começar falando sobre o investimento emocional. Alguns detalhes, algumas coisas que a gente pode fazer na área emocional para investir na nossa família. Lógico que existem várias coisas que nós podemos fazer, eu vou dar aqui algumas pinceladas, dar algumas direções, uns direcionamentos que você pode fazer dentro da sua família. O primeiro deles é o tempo. Como você tem investido o seu tempo dentro da sua família? Nós temos a mania de dizer que não tenho tempo, né? Eu trabalho demais, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho tempo. Mas se a gente for falar que não tem tempo, a gente realmente não vai ter nunca. Porque tempo é algo que precisa ser administrado. E quando nós falamos de tempo, a própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, quando nós falamos que não temos tempo, nós estamos mentindo. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Aí o que a gente tem que fazer? Né? Nós temos que aprender a administrar o tempo. Né? E a gente tem que fazer ali, remir, né, o tempo. A Bíblia fala disso também. E aí eu trouxe aqui até uma continha. Isso eu aprendi quando eu estava fazendo faculdade de pedagogia, gente. Eu tive que botar isso aqui em prática, porque eu tinha 2 bebês quando eu consegui fazer a minha primeira faculdade. Quando eu falei que não tinha como, quando eu falei que não dava, aí o Senhor foi e falou para mim, que eu que vou te capacitar, mas eu tenho que me organizar. Deus não ia descer do céu
para me organizar. Eu que tinha que me organizar. Deus dá as oportunidades para nós e nós temos que nos organizar. E aí um dos planejamentos, principalmente para quem estuda à distância, é uma coisa muito importante, você se planejar, se organizar, senão você não consegue. Tem pessoas que acham que às vezes estudar à distância é mais fácil, mas pelo contrário, se torna mais difícil, porque você tem que se organizar, você tem que se disciplinar, você tem que botar na cabeça que você está na faculdade. Se você ficar olhando casa e isso e aquilo, você não consegue realmente fazer. Mas como fazer isso? Quando eu consegui a minha bolsa, porque eu sempre corri atrás, eu fiz Enem, eu fiz ProUni, eu fiz tanta coisa, e quando eu achei que não ia conseguir, aí eu fui contemplada com a bolsa para fazer a minha primeira faculdade. E meu segundo filho estava com 30 dias, recém-nascido. O meu primeiro filho com 2 anos, ou seja, eram 2 bebês, né? Então, acordar de madrugada, amamentar, acordar cansada para estudar foi muito difícil. E eu falava, Senhor, agora eu não vou conseguir estudar porque eu não tenho tempo. Como eu vou estudar sem tempo? Mas aí, uma das primeiras disciplinas que a gente teve foi uma questão de administração de tempo. E eles faziam uma continha pra gente e mostrava. Nós temos 7 dias na semana, que durante cada dia tem 24 horas. 24 horas vezes 7 dá 168 horas. Dentro dessas 68 horas, nós podemos tirar aí 56 horas, uma base média que se faz. Dentro dessas 56, a gente tira para o nosso sono, né, que nós temos que colocar em dia, e higiene pessoal. E ainda tem mais, aí sobra desse saldo total de 168 horas menos 56, sobra 112 horas. Que aí dentro dessas 112 horas ainda tem as horas de trabalho, né? Tem pessoas que trabalham, pessoas que trabalham fora, trabalham em casa, ou até mesmo quem não trabalha fora remuneradamente, mas a dona de casa trabalha pra caramba. E aí, dentro dessas 112 horas que você tirou para sua higiene, que você tirou para o seu sono, que você tirou para o seu trabalho, se você trabalha ou fora ou em casa, vai sobrar aí ainda mais umas horas. Como você administra essa hora? A questão é saber como está administrando essa hora. Aí é a hora de você remir, é a hora de você se encontrar. Eu não tenho tempo para minha família. Será que você não tem tempo mesmo? Ou você está desperdiçando talvez tempo em coisa que não é necessária. Às vezes você está no celular demais, às vezes as redes sociais estão ocupando um pouquinho mais do que devia. Às vezes é uma programação na televisão, que às vezes eu dou mais atenção do que deveria. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de ver o seu programa preferido, que você vai deixar de mexer na internet. Não, eu estou falando uma questão de administração. É remir esse tempo, é organizar esse tempo e saber o quanto eu dou de prioridade de tempo àquilo que é realmente importante. Tem coisas às vezes que a gente dá atenção do nosso tempo que não é tão importante assim. E a gente se perde ali, né, desnecessariamente. Enquanto às vezes um diálogo com o nosso filho seria mais importante naquele momento. E a gente às vezes prefere dar o celular para ele ficar quietinho lá e ele ficar distraído lá e a gente vê a programação que a gente quer ver. Então, eu estou aqui somente orientando e chamando a reflexão, que eu acho que essa é a minha missão, é chamar a nossa reflexão o que está roubando o meu tempo, o que eu estou dando atenção demais, talvez desnecessariamente, e eu estou tirando o tempo da minha família. De repente, o tempo do esposo, o tempo da esposa, o tempo dos filhos, o tempo das pessoas que estão ali da sua família. Então, um dos investimentos emocionais na sua família tem que ser o tempo, tá, gente? Vamos refletir nisso, que isso é muito importante. Até porque a gente vai ver mais à frente que criança entende amor com uma outra palavra, o tempo. Mas a gente vai falar mais um pouquinho mais adiante. Segundo ponto de investimento na nossa família: palavras. Gente, como nós estamos usando as palavras dentro da nossa casa? Como nós estamos investindo em palavras na nossa casa? Será que a gente está falando palavras positivas ou negativas?
Será que as palavras que nós estamos liberando estão sendo de bênção ou sendo de maldição? Será que a gente está muito estressado e a gente, na hora da raiva, a gente não sabe contar até 10 e libera logo uma palavra, né, não tão agradável? Aí começa a falar só coisas ruins, coisa negativa, e aquilo, a palavra, né, que entra no ouvido da pessoa, né, que para quem está sendo dirigida aquela palavra, às vezes cai muito mal. Palavras às vezes dói mais do que um tapa, do que um soco, apesar de que não é para existir agressão física, né? Mas eu estou dando aqui um exemplo. Palavras ferem, palavras marcam, palavras doem no profundo da alma. Então, vamos vigiar com as palavras, vamos vigiar com aquilo que nós falamos, né? Eu já ouvi pessoas chamar os filhos de capetinha, né? Isso aí é atribulado, isso aí é não sei o quê, isso aí é burro. Gente, vamos vigiar em nome de Jesus. Eu espero que ninguém aqui que esteja me seguindo faça isso. Mas as palavras, vamos ter cuidado com as palavras. Vamos elogiar mais e criticar menos. Você já fez um elogio hoje para alguém da sua família, dentro da sua casa? Você já disse alguma coisa bonita? Falou como a sua esposa tá bonita, o seu esposo, o seu filho? Você já elogiou? Você já deu um elogio? Elogio é tão bom que nós vamos ver aqui, eu vou ler daqui a pouquinho, que o próprio Pai, Deus, elogiou o seu filho. Em Mateus capítulo 3, vamos ler? Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Ou você anota para você. Eu gosto muito desse versículo, gente, porque a Bíblia deixou exemplos para nós seguirmos. Mateus capítulo 3 diz o quê? No versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou em algumas traduções fala de quem me comprazo. Ou seja, Deus estava fazendo um elogio para o filho dele, em quem eu tenho alegria. Você costuma elogiar quem está na sua família, quem está na sua casa? Né? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu esposo. Você libera palavras generosas, agradáveis para aqueles que estão dentro do seu lar? Em Salmos, também no capítulo de número 19, no verso 14 diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ou seja, quando você fala palavras agradáveis ao Senhor, automaticamente a sua família, quem está ali em volta, também vai estar recebendo aquilo. Então nós temos que ter palavras agradáveis. Nós temos que ter palavras que agradam aos ouvidos, palavras doces, palavras saudáveis, palavras que edificam, porque não pode jorrar de uma mesma boca, né, palavras negativas e palavras positivas. Eu estou falando aqui com pessoas, a maioria aqui que me segue nessa página, por isso eu preferi fazer aqui na minha página pessoal, são pessoas evangélicas, são pessoas cristãs, mas eu já vi pessoas cristãs que às vezes não vigiam com palavras e está deixando de fazer um investimento na sua família, na área emocional. Ainda em Tiago, eu quero ler aqui, você conhece bem essa passagem, né? Nós falamos sempre. Tiago 3, versículo 5 diz: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Gente, às vezes a gente pode evitar muita coisa se deixarmos de falar certas palavras, né? Na hora da raiva, na hora da cabeça quente, conta 1, 2, 3, conta 10 jacarés e depois você vê se aquilo que você pensou em falar naquela hora realmente valeria a pena. Então, né, vamos ter cuidado com as palavras. Palavras, elogios é melhor do que crítica. Dizer, desculpe-me, por favor. Porque é da minha casa, eu não preciso pedir desculpa. Porque é o meu filho, eu fiz alguma coisa errada, eu não preciso me desculpar. Criança aprende com exemplo.
Se ele vê o seu comportamento assim, ele vai crescer copiando você. Então lá na frente, ele vai agir também assim. Não vai adiantar você depois cobrar dele que ele seja uma pessoa que reconheça seus erros, que ele peça por favor, que ele peça perdão. Se hoje, talvez quem tem filho pequeno, você não faça isso. Então, seja você o exemplo. Eu peço desculpa para meus filhos. Eu tenho um de 9, né, e outro de 11. Mas quando eu reconheço que eu errei alguma coisa, eu peço desculpa. Sim, porque é uma criança. Sim, por quê? Porque uma criança, eu vou negligenciar as emoções deles, os sentimentos deles. Nós temos a mania de achar que as crianças não têm emoções, que tudo que criança faz é só birra, é só rebeldia. Não, mas nós somos exemplo, então tem que partir de mim. Se eu reconheço, se eu fiz alguma coisa errada, por que não pedir desculpa? Por que não pedir perdão? Porque é o filho, porque é uma criança. Aí a gente depois quer que venham pedir perdão a nós, quer que sejamos reconhecidos por alguma coisa, mas nós não reconhecemos quando nós erramos. Pedir obrigado. Gente, eu peço obrigado até quando eles me dão um copo d'água. Eles me dão água, eu peço, me dá um copo d'água aí, eles estão mexendo, eu estou aqui ocupado, traz um copo d'água aí para mim, eles me dão água. Obrigado. Aí eu acho engraçado que eu vejo que eles estão seguindo a mesma coisa. Quando eles me dão, quando eu dou qualquer coisa para eles, pode ser coisa mais simples que foi. Obrigado, mãe. Mas ontem mesmo eu estava pensando isso. Eu nunca cheguei para eles e falar, vocês têm que pedir obrigado. Vocês têm que fazer isso. Eu nunca cheguei para eles e falar, você tem que pedir obrigado, você tem que se desculpar. Eu nunca cheguei a falar isso, ensinar isso. Mas por quê? Eu estou ensinando conforme eu faço com eles. Aí eles retornam para mim. Ou seja, investimento. É um tipo de investimento. Muitas das vezes a gente cobra dos nossos filhos, a gente quer que nossos filhos façam tal coisa, mas nós não fazemos para eles imitarem. Porque às vezes a atitude, a prática vai valer mais do que eu ficar falando o tempo todo. É lógico que a gente tem coisas que a gente tem que falar e repetir, e 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes for necessário. A aprendizagem também é por repetição. Mas tem coisas que vai ser só pela sua atitude, pelo seu ato, pela sua prática, né? O seu testemunho vai ensinar mais, muitas das vezes, do que muitas palavras. Outro tipo de investimento. Esse aqui é bom, hein? E a gente está sentindo falta desse nesse momento, né? Com outras pessoas. Dentro de casa você pode até fazer. Abraçar. Abrace mais e beije mais. Já abraçou alguém da sua casa hoje? Já beijou alguém da sua casa hoje? Dê pelo menos de 5 a 6 abraços por dia. Gente, isso aqui foi constatado pela ciência. Estudos encontraram, investigaram, pesquisaram e chegaram a essa conclusão, que nós temos que dar pelo menos 6 abraços por dia. Esse é o mínimo, você pode dar mais. Não pode ser menos que isso. O bom seria que não fosse menos que isso. De 5 a 6 abraços por dia. Olha o que o benefício do abraço. Acalma o coração. É por isso que tem muita gente nervosa por aí, né? Tá abraçando um pouco. Traz segurança. Melhora a confiança do casal. No caso, quando o casal tá sempre se abraçando, dando beijo, enfim. É uma forma de demonstrar o seu amor. Segundo os estudos, a cada abraço é liberado o hormônio chamado, anota aí, para você não esquecer, é liberado o hormônio chamado oxitocina, é o hormônio do bem-estar, é conhecido também como o hormônio do amor, diminui a ansiedade e a pressão alta. Olha, gente, quanta gente podia diminuir a pressão alta se estivesse abraçando mais, beijando mais. A gente sabe que a pressão ela é derivada de várias coisas, tem que tomar remédio se preciso, sim, mas poderia às vezes diminuir isso, poderia amenizar isso, porque um abraço conforta, não é verdade? Um abraço bem dado, um abraço gostoso, ele traz aquela sensação de bem-estar. E aí, como a ciência provou aqui nos estudos que é liberado esse hormônio de oxitocina, é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do prazer. Sabe quando você faz, às vezes, uma atividade que traz muita alegria, que te dá prazer, que você fica alegre?
esse mesmo hormônio que é liberado. Pessoas, às vezes, que fazem educação física, fazem uma atividade, às vezes está sedentário e quando começa a fazer, sente aquele bem-estar, é esse hormônio que é liberado. Esse mesmo hormônio é liberado quando você abraça, quando você dá beijo. Eu não tô falando aqui beijo só entre casal, não. Beijo de boca, não. Beijo de língua, não. Eu tô falando beijo, abraço. Você beija seu filho, um beijo na face, abraçar, beijar, enfim, carinho. Isso diminui a ansiedade, diminui pressão alta, traz mais segurança entre a família, aqueles que estão se abraçando, né? O marido, a esposa, o esposo, o filho, enfim, entre a família, traz aconchego, é demonstração de amor. Olha investimento, olha quanto investimento bom a gente já falou aqui. Tempo, palavras e abraçar, beijar, carinho. Outro investimento, e o abraço também é uma das formas de reconciliação, né? Sempre nas reconciliações, eu faço muito isso com meus filhos quando eles brigam. Tem que dar um abraço. Vai fazer as pazes, tem que abraçar. Olha no olho e abraça. Eu sempre faço isso. É uma das formas de reconciliação. Outro investimento emocional. Atenção. Gente, isso é muito importante, atenção. Uma coisa que eu já reparei muito em algumas pessoas. Às vezes a gente está falando com a pessoa tá só assim, mas a mente dela tá lá em outra coisa. Ou então ela tá ouvindo, né? Tá te emprestando o ouvido, mas o olho dela tá na televisão. Aí você tá falando com a pessoa e a pessoa tá olhando lá pro outro lado. Geralmente o homem tem essas manias, né? A gente tá falando com eles, estão olhando lá pra televisão. Aí a gente fala, você tá me ouvindo? Aí ele fala, tô. Aí a gente faz o teste e pergunta, o que eu falei então? Aí ele não sabe dizer. Acontece muito isso. Então, atenção, gente, atenção, principalmente nesse momento agora que as crianças estão em casa, quem tem filho pequeno está mais tempo em casa, requer mais atenção de nós, os deveres que estão vindo para casa. Às vezes a gente quer que a criança faça o dever, mas a gente quer fazer a nossa atividade doméstica, a gente não quer parar. Enfim, vários tipos de que a gente tem que dar atenção. Atenção para o esposo para a esposa, atenção de conversar com os filhos. E o interessante é que a atenção para cada um é de uma forma diferente, que eu vou falar agora. A atenção para o homem é diferente da atenção que a mulher requer. E a atenção para os filhos também é de outra maneira. E eu vou falar cada uma delas aqui para vocês agora. Como que o homem entende que ele está tendo atenção? Principalmente, né, no caso da sua esposa. Para o homem, ajudar o seu parceiro em momentos que ele está precisando, sem que ele peça, também pode ser visto como uma forma de demonstrar carinho e atenção para ele. Exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Ajudar a lavar o carro. Né? Às vezes o marido tem um carro e ele está ali lavando o carro, mas ele não pede a sua ajuda. Mas você chega do nada ali e oferece, quer uma ajuda? Quer que eu jogue água? Quer que eu pegue o sabão? Ou às vezes traz um cafezinho e está ali lavando. O homem vai se sentir maravilhado. Aquilo para ele tá entendendo, tipo, a minha esposa é atenciosa comigo. Ou pode até ser o filho, né? Às vezes eu já tenho um filho grandinho, né, que quer ajudar. Ele tá entendendo que tá recebendo uma atenção de alguém ali da sua casa, né? Seja da esposa, dos filhos, enfim, das pessoas que estão ali dentro da sua família. Então, para o homem, isso é atenção. Ele entende que está sendo atendido, alguém está tendo atenção com ele, a pessoa está sendo atenciosa com ele. Para os homens, quando a mulher quer fazer sexo, é uma forma de demonstrar carinho, amor e atenção. Né? Os homens acham assim. Você pode esculhambar o homem, mas se você demonstrar que quer fazer sexo, ele vai falar, minha esposa é atenciosa. Eu tenho a atenção da minha esposa. Eu tenho carinho, eu tenho amor, porque para o homem é muito importante, não que para a mulher não seja, mas o homem vê sexo de maneira diferente do que a mulher. Então, atenção para o homem. Para o homem, quando a mulher quer fazer sexo, é uma forma de demonstrar carinho, amor e atenção. Quando ela
a pessoa dá atenção na forma de querer ajudar, né? Ajudar o seu parceiro em um momento em que ele está precisando, como é o exemplo que eu dei do carro, mas pode ser outros exemplos. Às vezes ele está lá fazendo qualquer coisa, mexendo lá na caixa de ferramenta, furando uma coisa na parede, e você está ali, dá uma atenção, pega o parafuso e dá para o homem. Isso para ele é ser atencioso com ele. Também, nada faz mais feliz os homens quando eles sentem que a parceira está fazendo algo só para agradá-lo. Sabe aquela coisinha que você faz só para agradar? Você sabe aquilo que ele gosta e você faz só para agradar ele, então ele vai sentir que a pessoa está tendo uma atenção com ele. Então o homem gosta desse tipo de atenção. Agora, atenção para a mulher, né? A gente é muito exigente. Eu dei aqui 3 exemplos do homem que já resume todo o resto. Mas nós mulheres somos muito exigentes e para a gente a lista é maior. Atenção para a mulher a gente gosta de ser ouvida, a gente gosta de demonstração de afeto e carinho, a gente não gosta só de fala, a gente quer demonstração, a gente quer ver alguma coisa na prática, demonstração de afeto e carinho, a gente gosta de ser notada, né? Não tem coisa mais horrível para a mulher quando a mulher corta o cabelo e o homem nem percebe. Poxa, aí a mulher entende, ele não tá me dando atenção. Poxa, nem reparou que eu tirei 2 centímetros do cabelo. Mas só que para o homem isso é muito difícil. 2 centímetros é difícil. A atenção do homem é um pouco mais reduzida do que a mulher. Já é da natureza, eles já nasceram assim. A entrada de informação do homem é bem menor do que a da mulher, né? Segundo a ciência, a mulher tem 2 entradas de informação. O homem só tem uma. Por isso que às vezes o homem gosta de falar menos. Às vezes o homem chega em casa do trabalho, a mulher passa o dia todo com um monte de coisa, com as crianças, aí ela quer falar, até porque ela tem 2 entradas, né? Então entra mais informação, aí tem que sair mais, a gente tem que esvaziar. Já o homem, ele só tem uma, entra menos, também automaticamente sai menos, ele já gasta isso lá no serviço, né? Com os amigos, na rua. Aí chega em casa, ele não fala muito, aí a mulher fica, poxa, ele não conversa comigo. Mas é uma questão também por isso que na live que eu dei com o psicanalista, professor Fábio, falando sobre a questão do sexo, né? Ele explicou algumas coisas do como é para o homem, como é para a mulher, o relacionamento, a construção. Por isso que é importante construir, o relacionamento conjugal tem que ser construído, né? Entre os dois, porque um tem que ir entendendo o outro, né? O que é atenção para o outro, cada um vai construir a sua relação, cada um vai se entendendo, né, no dia a dia, vai se construindo. Então, vamos lá, continuar aqui no como é a atenção para a mulher. Ser ouvida, gostamos de demonstrações de afeto e carinho, ser notada. Quando o homem percebe detalhes, né? Quando a mulher vê que o homem percebeu detalhes, como eu falei, tirou as 2 pontas do cabelo e o homem percebeu, aí a mulher vai achar, nossa, eu tenho o homem mais atencioso do mundo. Percebe que ela não está bem, né? Qual a mulher que não gosta? Quando ela não está bem e o homem percebe isso e o homem chega e fala, você não está bem hoje. Nossa, a mulher fica maravilhada. Ela se sente atendida, né? Ela se sente percebida e ela vê que o marido tem atenção com ela. Mas isso, quando o homem pratica isso, ele está investindo na sua família, ele está investindo na sua esposa, ele está investindo no seu relacionamento conjugal, ele está investindo emocionalmente. Então, por isso que os meninos aí, né, se tiver alguém me seguindo aí, ou se você compartilhar isso aí depois, chegar nos meninos aí, os meninos têm que ficar atentos, homens, com as suas mulheres, com as suas esposas, suas noivas, namoradas, enfim, quem está se preparando para casar, já entra aí, já pega isso aí, já guarda isso. Quando você percebe que ela não está bem, para ela isso é atenção. Quando você entende o seu mau humor nos dias de TPM, isso para a mulher é atenção. Olha a diferença para o homem. Eu dei só três dicas aqui do homem, né? Que já resume tudo o resto. Agora para a mulher é muito mais. Ser ouvida, demonstração de carinho, ser notada, gosta que o homem percebe detalhes, quando ele percebe que ela não está bem, quando ele entende o seu mau humor no dia de TPM, quando ele traz uma rosa, ou pode ser um outro presentinho,
em dias inesperados. Sabe aquele dia que não tem nada aparente, não tem motivo nenhum para ser agradada? Sabe aquele, pode ser a rosinha do vizinho, né? Mas não tem um dia especial, não é aniversário de casamento, não é aniversário dela, não é nada. Um dia inesperado e ele chega com algo diferente, porque nós mulheres somos bobinhas, né? Qualquer coisa nos agrada. Então, quando o homem percebe isso, ele pega esse insight aí, vou levar uma rosinha, passei aqui no muro, roubei uma rosinha do muro da vizinha, eu vou levar para ela. A mulher se sente maravilhada e ela sente que isso é atenção. Para ela, é atenção. Quando o homem abre a porta do carro para ela se sente, né, que o homem é atencioso com ela. Puxa a cadeira para ela se sentar. Parece coisa antiga, né? Mas não, isso é investimento emocional, né? Parece que isso só acontece em filme e nos tempos antigos, mas isso pode continuar acontecendo e isso é investimento familiar. Pergunta como foi seu dia, né? É tão bom, né? Quando alguém se preocupa com o nosso dia, passa o dia todo cuidando de casa, cuidando disso, cuidando daquilo. Aí o marido chega e pergunta, poxa, como foi seu dia? Você já se sente ali, poxa, alguém quer me ouvir, alguém se preocupou comigo, de preferência o marido, né? Então, para a mulher, ela se sente, né? A atenção do homem ou de alguém, às vezes do filho, às vezes o filho já é maiorzinho e pergunta, mãe, você tá bem? Ou como foi seu dia? Enfim, quando pergunta isso para a mulher, para ela, isso é atenção. Quando fala eu te amo, quando manda mensagem inesperada durante o dia, se sente conquistada. Quando a mulher se sente conquistada a cada dia, isso para a mulher é atenção. Quando faz surpresas inesperadas e quando ajuda nas tarefas de casa, olha que maravilha. Quando a mulher, né, ela é ajudada nas suas tarefas de casa, ela tem essa sensação de que ela está tendo atenção. A pessoa está sendo atenciosa com ela. Então, olha a diferença. A atenção para o homem é a atenção para a mulher. Você agradou o homem com alguma coisa que ele está fazendo. Agradou o homem com alguma coisa que ele gosta. Demonstrou que está afim de fazer sexo com ele, para ele já está tudo de bom. Mas para a mulher já é bem mais longa a história. Agora vamos ver a atenção para os filhos. Como é que os filhos entendem a atenção? Elogios. Os filhos gostam de ser elogiados. Evitar crítica, né? Porque criança, ela se sente mal quando é criticada. Então, em vez de criticar, ainda que você veja que o seu filho fez alguma coisa errada, mas evite criticar. Senta e conversa e explica. Olha, era bom que você não fizesse dessa forma. Era bom que fosse assim. Não criticar direto, criticar. Você fez isso errado, você não sabe fazer nada certo. Não sei o que. Sabe, o tom às vezes também não é bom. Ter cuidado com o tom da palavra. Eu costumo dizer, às vezes a gente pode falar a mesma frase em tons diferentes e pode mudar todo o contexto da situação. Então, evitar críticas, evitar falar de maneira áspera, conversar, explicar. E isso para a criança ela entende como atenção. Se tem irmãos, evitar comparações, né? Porque isso não é legal. Invista na autoestima do seu filho, investir na autoestima, falar palavras que levante a autoestima dele, botar ele para cima. Às vezes ele consegue fazer uma coisa que para você aquilo, fez isso, eu faria isso melhor, mas ele é criança. Então bota ele lá em cima, que legal que você fez isso, poxa, você é demais, você é uma bênção, você consegue fazer cada vez mais, isso aí melhor, bota ele pro alto, investir na autoestima. Demonstrar amor, carinho, abraço, como eu já falei lá em cima. A criança, quando ela se sente abraçada, ela entende isso como a atenção dos pais com ela. E tempo, que como eu já falei lá em cima, para brincar, passear, ouvir, conversar. Tem que ter tempo para o filho, gente. Não tem essa história de dizer, eu não tenho tempo, vai ter que administrar isso aí. Era melhor que não tivesse tido filho, tinha que pensar isso antes. Desde o momento que tem o filho, tem que arrumar tempo. Porque, para a criança, crianças soletram amor de maneira diferente.
Crianças entendem amor quando você disponibiliza tempo para eles. Aí eles entendem que isso é amor. Tempo para a criança é a mesma coisa que amor. Eles entendem amor assim. Quando você se dispõe para eles, quando você está disponível para eles, e isso eu já falei na live que eu falei sobre afetividade, que a origem da palavra afeto vem de afetar, se disponibilizar, se inclinar. Então, quando você se disponibiliza para alguém, se inclina, ou seja, você está se voltando para alguém, a sua atenção está voltando para alguém, e isso está afetando alguém de uma maneira positiva, porque a afetividade vem de afectos, que é afetar alguém, só que de maneira positiva. Então, quando você afeta alguém de uma maneira saudável, positiva, isso é demonstração de afetividade, você está mostrando amor. E quando você tem o tempo, você está se disponibilizando, que é a origem da palavra afetividade. Então você vê que uma coisa está ligada na outra. Afetividade está ligada ao amor, está ligada ao tempo, está ligada a estar disposto para alguém, disponível para alguém. Então, você vê como que a atenção ela é vista de forma diferente para cada um. Para o homem, para a mulher e para os filhos. E aí tem como eu já até falei aqui, né? Em caso de irmãos, na família, evite comparações. Há pais que acreditam que esse é o caminho, ou seja, que os irmãos considerado como melhor, seja tomado como modelo a ser imitado pelo outro. Tem muitas famílias que entra por esse caminho e dá muito errado. Às vezes um filho faz coisas melhores que o outro. Aí eu começo a elogiar mais esse que faz coisa boa, na tentativa de achar que assim o outro vai copiar, vai querer. Bom, minha mãe, né, um exemplo, minha mãe elogia tanto o meu irmão mais velho, vamos botar assim, que eu vou começar a fazer as mesmas coisas que ele para também receber os elogios. Só que esse é um caminho errado, porque vai gerar o quê? Vai gerar ciúme, vai gerar inveja, vai provocar uma ruptura, às vezes, da relação entre os irmãos, porque um irmão, às vezes, fica com raiva do outro. E a gente vê isso na Bíblia, como aconteceu com Jacó e Esaú. Eu não vou ler aqui, mas tem a referência, né, no capítulo 25, versículo 28. Né, depois você pode ler lá de novo, eu sei que você conhece essa passagem. Tem a questão das invejas que aconteceram com José, os seus irmãos, porque era percebido que tinha uma preferência. Tinha uma preferência sobre José. Né? O pai às vezes não sabia esconder um pouco isso, quer dizer, gerou tudo aquela inveja, talvez, por causa dos irmãos perceber, né, que tinha ali uma preferência do pai e da mãe com José. No caso de Jacó, o pai preferia mais um, a mãe preferia mais outro. Acontece muito isso entre as famílias. Aí o que gerou? Acabou gerando atrito entre os próprios irmãos. Então isso é muito perigoso. Algumas consequências disso é a autoestima da criança prejudicada, né? Daquele, às vezes, que fica sempre fazendo comparação. Ah, você não é igual ao seu irmão. Seu irmão é assim. Por que você não é assim? Então, acaba gerando... A autoestima dele pode cair. Pode surgir a inveja e o ciúme, o que pode provocar ruptura nas relações entre os irmãos, como eu já falei. E a criança fica ressentida com os pais e se torna hostil e apático. Então, às vezes, tem muitas crianças que, às vezes, e até crescem assim. E isso pode trazer um problema até na sua vida adulta. Crescem hostis com os pais, crescem assim, apático, cresce com um relacionamento dificultoso, às vezes, com o irmão ou até mesmo com os pais. Mas aí você não sabe o porquê. Aí tem um histórico, às vezes, lá na infância de comparações, de rejeição de pai e mãe. E isso é muito perigoso. Né? O hostil é um adjetivo de dois gêneros que qualifica a atitude de uma pessoa que é contrária, que se opõe e que costuma desaprovar, ou seja, ele cresce com aquele sentimento de desaprovação, em que tudo que ele fazia parece que não dava certo, que o outro era melhor, e ele acaba carregando aquilo para a vida, ele cresce com aquilo na mente. Ah, eu não sirvo para nada, meu irmão que era melhor, eu não presto, que não sei o quê. Isso pode complicar. Né? Até nos relacionamentos dele futuro, com amizade, com um relacionamento amoroso, enfim, às vezes uma coisinha que a gente acha que não tem tanta importância, mas isso pode refletir lá na fase adulta. Eu encontro pessoas hoje, às vezes, que estão com problemas nos seus relacionamentos conjugais,
E quando a gente vai fazer todo o histórico e vai buscar lá atrás o passado, o que aconteceu na infância, aí a gente encontra essas coisinhas mal resolvidas. E às vezes as pessoas trazem aquela bagagem, não conseguem se libertar daquilo, onde precisa de uma ajuda, às vezes de um terapeuta, de um psicólogo, para poder se ajustar e se encontrar e tirar aquelas neuras que ficou plantada lá no passado. Às vezes por causa de uma palavra de mãe, de pai, que não teve sabedoria para falar. Então, que nós possamos vigiar nessa parte, né? Para aqueles que têm filhos, que têm mais de um filho, não fazer comparação. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho 2 filhos, um é totalmente diferente do outro. Mas eu não posso exigir que um seja igual ao outro. Eu tenho que entender a personalidade de cada um e tentar ajudar cada um dentro da sua personalidade. Eu não posso ficar fazendo comparação, porque isso pode acontecer isso. Pode trazer uma rivalidade entre os irmãos, pode trazer, né, a inveja, o ciúme. Isso é muito perigoso. Então não entre por esse caminho, né, de achar eu vou fazer isso porque o outro vai melhorar. Não, pode acontecer totalmente ao contrário. O cuidado, zelo, é um tipo ainda de investimento emocional. Em Efésios 5, 28, 29 diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Gente, isso é muito profundo, né? Ninguém faz mal a si mesmo. E olha o conselho que Deus está, através de Paulo ali, dando para os maridos. Amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Aí eu te pergunto, quem está com a cabeça normal, entende? Está com a sanidade mental totalmente saudável. Você se corta, você se fura, você se machuca. Então, automaticamente, é isso que ele está falando aqui. Ame, né? Os maridos devem amar suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Se eu não quero mal ao meu corpo, se eu não quero me ferir, não quero nada de ruim para mim, eu não vou querer para minha esposa. E aqui eu estou falando em especial, né, para os homens. Então, é um tipo de investimento, cuidado, zelo. Aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para minha esposa. Aquilo que eu não quero de mal para mim, eu também não vou desejar para minha esposa. Eu tenho que amá-la tal da mesma forma que eu quero bem para mim, que eu me amo. Então, amar da mesma forma, como o seu próprio corpo. Ama a sua mulher, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, a não ser que esteja com algum problema, né? De saúde mental. Mas quem tá tudo beleza, tudo normal, os neurônios tudo bem, funcionando na boa, e a gente só quer o bem para nós. Então, a Bíblia estava ali exigindo também dos homens amar como Cristo fez com a igreja. Qual foi o tipo de amor que Deus fez com a igreja? Um amor de renúncia, um amor de sacrifício. É você renunciar à sua vontade pelo outro. É você se sacrificar pelo outro. É você colocar o outro, às vezes, na prioridade. Deixar de fazer para você, às vezes, para agradar o outro. Então, era esse o amor que Deus estava exigindo dos homens para com as mulheres. Ou seja, um tipo de investimento emocional. Tudo isso que eu estou falando aqui, com base bíblica, mas eu estou ainda na parte do investimento emocional. Cuidado com os filhos, a disciplina. Aí eu não vou ler para não tomar tempo, porque o nosso tempo aqui já está terminando. Mas você pode anotar aí Provérbios 13, 24, Provérbios 23, 13, 14, Efésios 6, 4, que fala de disciplina, correção. Quando a gente fala de disciplina e correção, a gente não está falando aqui de agressão física, a gente não está falando aqui de bater, nada disso. Nós estamos falando de disciplina, corrigir alguma coisa que a criança faça. Você pode até, disciplinar, tirar, eu prefiro tirar algumas coisas, né? Hoje em dia as crianças querem muito o celular. Você fez isso?
Essa é a minha forma, tá? Cada um tem a sua. Você vai ficar, então, 2 dias sem mexer no celular. Para a pessoa refletir. Enquanto isso, ele está refletindo. Por que eu perdi o celular? Por que eu não vou mexer no celular? É uma forma de disciplinar. Aí eu deixo ele pensar. Mas por que eu não posso mexer no celular? Por quê? Vamos conversar. Porque você fez isso não é legal. Eu não te ensinei dessa forma. É uma disciplina, você está disciplinando. Você não está precisando bater, você não está precisando agredir. Mas você está trazendo a reflexão e não só falar, não pode isso, não pode aquilo. Explica por que não pode. Porque a criança precisa entender o porquê que não pode. Porque se ela só falar não pode, ela fica simplesmente achando que tudo não pode. Mas por que não pode? Traz a criança a reflexão. Traz a criança a entender o porquê que ela está sendo disciplinada e por que não pode tal coisa. Dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acredita, porque cada um tem os seus, né? A maioria, como eu falei aqui, tem os seus valores cristãos, mas independente de religião, independente de você ser ou não ser cristão, você tem os seus valores dentro daquilo que é valor para a sua família. Explica para a criança. Nós aqui não praticamos isso, não fazemos isso, porque é assim. Então, a consequência, é sempre bom explicar a consequência daquilo. Você pode até fazer isso, mas a consequência disso é isso não é bom, isso não agrada a Deus. Enfim, para nós que somos cristãos, não adianta só dizer não vai fazer isso e pronto. A criança fica com dúvida, por que eu não posso fazer isso? Ela precisa entender. E quem vai mediar isso é a família, é os pais. É você que já tem o domínio do conhecimento, daquilo que é verdade para você, é você que vai ensinar para ele, porque senão ele vai buscar talvez isso lá fora, ou ele vai crescer achando que aquilo não teve nenhum efeito, porque não foi explicado, e ele vai crescer achando que o que ele acha é que está certo, porque ninguém explicou também que não era, e aí quando chega na vida adulta ele vai querer seguir o pensamento dele, mas quando você mostra causa e consequência, fica mais fácil da criança entender. E aí você, se caso a criança não quiser aprender, chega na fase adulta e ela continuar com os pensamentos dela, pelo menos você vai se sentir com a sua missão cumprida e dizer, eu expliquei, eu tentei ensinar, eu tentei falar da forma certa. E aí, uma hora eles vão crescer, eles vão tomar o seu rumo, né? Vão tomar as suas direções. Mas hoje, você fazendo isso, você está investindo. É a sua semente que você está lançando. Não simplesmente dizer não e pronto. Não porque não e acabou. Por que o não? Qual a consequência se eu te disser sim nessa causa em vez do não? Então, sempre explicar causa e consequência para a criança. É uma forma de disciplina. E depois, quem puder meditar, medita em Provérbios 13, 24, 23, 13, 14, Efésios 6, 4. Para a gente terminar aqui a parte emocional, e amanhã eu volto falando do investimento espiritual. Para encerrar, sexo faz parte da família, né? Homem, mulher faz sexo. Como o homem faz sexo? O homem faz sexo com o físico. O homem faz sexo com o corpo. A mulher faz sexo com a mente. Olha que problema, olha que angu de caroço, como diz minha mãe. Minha mãe costuma falar isso. Olha que bolo doido que dá. São cabeças diferentes. O homem faz sexo com o corpo, a mulher faz sexo com a mente. E aí? A mulher não se preocupa tanto, talvez, com o corpo. Não quer dizer que a mulher não gosta de ver as coisas bonitinhas, não, né, gente? Tudo bem. Mas a mulher não dá prioridade a isso. O homem não, o homem já é mais visual. O homem, se ele chegar estressado, e quem acompanhou a live do sexo, afinal de contas, de quem é o prazer, ouviu falar sobre isso. O homem, se ele chega estressado, nervoso, trabalhou o dia todo, ele quer descarregar e ele acha que ele se acalma fazendo sexo. E para ele, não quer saber se a mulher, né, tá cansada, se não tá, enfim. Mas é onde tem que ter a construção. Também não é assim, né? Chegando e sair pegando, né? Mas aí você quer melhores detalhes, você assiste a live lá do sexo, afinal de contas, quem é o prazer, tá lá no meu YouTube, que lá tá com mais detalhes. Mas em si, o homem, ele pode estar nervoso,
ele pode estar estressado. Ele chegou em casa, você mostrou para ele a conta de luz que chegou R$ 300. Ele vai ficar estressado também. Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta de luz. Quem gastou muita luz, quem usou muito chuveiro elétrico, não sei o que, não sei o que. 5 minutos depois, se você demonstrar para ele que está a fim de fazer sexo, ele esquece a conta de luz. Ele esquece tudo. Porque ele vai, acender rápido. É fogão, não é fogão, é micro-ondas, né? Que ligou, esquentou, acabou. Agora a mulher, ela não rola com ela assim, não é uma coisa rápida. A mulher já é com a mente. A mulher é todo um processo, como diz o Cláudio Duarte, o homem, se quiser fazer sexo hoje com a mulher, não dá mais tempo. Se ele não investiu durante o dia, não dá mais tempo. Por quê? A mulher, ela precisa se sentir bem, precisa se sentir relaxada, ela precisa ser semeada o dia todo, precisa ser investida. Com tudo isso que a gente já falou aqui no início, né? Investimento. Quem chegou depois volta lá do início para você entender. Investiu tempo, investiu com palavras, investiu com elogios, investiu com abraço, com beijo. Você está semeando, você está investindo na sua parceira, no seu cônjuge. Quando chegar naquele momento, é só a cereja do bolo. Ela já está ali a um ponto de bala. Mas a mulher passa o dia todo ouvindo palavras grosseiras. Ou às vezes o homem chega em casa, nem para conversar, não dá atenção, não dá um abraço, não dá um beijo, não pergunta como foi seu dia. E ainda vem as cobranças, ainda pergunta porque a comida não está pronta, por que hoje a comida ficou um pouco sem sal, por que o tempero está diferente, às vezes a mulher não teve um dia legal. Como a mulher vai conseguir, né, fazer alguma coisa? Ela pode até fazer, às vezes faz para poder agradar, mas para ela não foi legal, não vai ser legal. Então, gente, os meninos têm que entender esse lado das meninas, né? E a mulher entender o lado, né, do homem. É uma construção, é como foi falado na live sobre sexo, é uma construção. Por isso que cada um tem que se conhecer. Você conhece o seu cônjuge, então você sabe o que ele gosta, sabe qual a forma para ele, o que é carinho para ele, o que é atenção, e vice-versa. É uma construção dos dois. Então, o homem é visual. O homem, se a mulher aparecer com uma roupinha bonitinha, elegante, uma lingerie bonitinha, pronto. Para ele tá maravilhoso. Por mais que ele vai tirar aquilo rápido. Mas para ele já acendeu. Já a mulher, ela é auditiva, né? Ela não se estimula sexualmente pelo mesmo canal que os homens. Os homens é visualmente. Viu, acendeu, acabou. A mulher não, ela é auditiva, então ela precisa ouvir coisas boas, ela precisa ser agradada com coisas boas, com palavras boas, para que ela chegue naquele momento, né, mais relaxada, à vontade, e seja um momento de prazer para os dois. Então, eu finalizo aqui hoje na questão do investimento familiar, na parte emocional. Tudo que eu falei aqui é investimento emocional. Né? Existem várias coisas a mais, mas eu selecionei essas aqui, né? A questão do tempo, palavras, do abraço, da atenção, né? A questão dos filhos, como é que é para o homem, para a mulher, para os filhos, a atenção, a questão de irmãos, estamos falando de família. Então isso tudo acontece entre as famílias, né? Somos famílias, né? Temos aí às vezes um filho, 2 filhos, enfim, tudo isso que eu falei aqui acontece entre famílias. O cuidado, o zelo, o cuidado do homem com a mulher, a disciplina, o sexo que faz parte, enfim. Tudo que eu falei ainda está na questão do investimento emocional. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o investimento espiritual, tá, gente? Obrigado pela participação de vocês. Vocês que ficaram até agora comigo, muito obrigado por me ouvir. Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho aprendido, e quem me conhece sabe que eu gosto de aprender, eu gosto de compartilhar. Tudo que eu aprendo eu divido. Eu nasci para ensinar, se essa é a minha missão, então eu não posso enterrar a minha missão, né? Seja ensinar secularmente ou espiritualmente, estou aqui fazendo para o Senhor um pouquinho. Mesmo estando à distância, nós temos essa ferramenta, nós podemos fazer um pouquinho para o Senhor, porque Ele faz tanto por nós. Então é uma forma de compartilhar um pouquinho das maravilhas que o Senhor faz com a gente
fazendo um pouquinho da obra dele, mesmo que seja à distância. Então, gente, muito obrigado para vocês que estiveram aí comigo, a Alcideia, a Hélida, né, irmão Alexandre, deixa eu ver quem mais aqui, Pati, minha prima Céia, Etiane, Luciano, não sei se ainda estão aí, eu já saí, Adriana, Flávia Araújo, bem-vinda, Cristina, irmã Nasa, Rafaela, Marina, muito obrigado pela participação de vocês, Luciene, minha prima, Leandro, Adriele, meu primo Stefano lá de Macaé, minha xará Cristiane, sejam bem-vindos e amanhã estamos aí, gente. Compartilhe isso daí, multiplica, manda para os amigos, porque quanto mais nós orientarmos família, né, o reino de Deus só tem a crescer, porque o reino de Deus é formado por famílias, né? E nós temos que cada vez mais investir em família. Isso aqui é investimento familiar, né? Como alguns sabem, eu me formei em pedagogia, psicopedagogia, estou me formando em terapeuta familiar com esse propósito, não só no secular, mas com o propósito de abençoar famílias, porque eu vejo que as famílias precisam ser ajudadas. Eu trabalho com questão de dificuldade de aprendizagem, mentoria feminina, e eu vejo, quando chega alguém com uma dificuldade de aprendizagem, no caso quando é criança, adolescente, eu não atendo só a criança e o adolescente que está com dificuldade de aprendizagem, a gente acaba atendendo toda a família, porque às vezes a criança ou o adolescente está passando por uma dificuldade de aprendizagem porque no contexto familiar está acontecendo alguma coisa. E às vezes é na área emocional. O emocional abala muitas coisas, pode causar vários bloqueios, vários danos. Então, na última live que a gente deu sobre alienação parental, quantas crianças ou adolescentes podem estar passando por isso? Pais que às vezes se separam e a mãe fica usando o filho para se vingar do pai, e fica falando mal do pai, e a criança fica ali naquele jogo, não sabe quem agradar. Isso causa bloqueio e às vezes as crianças começam a dar ruim lá na escola, às vezes até agressivamente, começa a agir agressivamente. Eu acompanhei casos de criança com agressividade na escola, só que no caso desse não era problema familiar, foi dentro da escola mesmo, um problema com a professora, mas já tive casos de pessoas que estavam tendo agressividade, não só na escola, em casa, porque era contexto familiar, áreas emocionais que não eram bem investidas. Então, gente, vamos cuidar das famílias. Se Deus me chamou para isso, com esse propósito, se Deus tem me dado essas formações para ajudar famílias, eu estou aqui, eis-me aqui, ajudando não só secularmente, não só profissionalmente, mas também ajudando no reino do céu. Então, gente, um grande beijo, muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são maravilhosos, ter paciência de me ouvir. E amanhã estamos aí, 9 horas novamente, 21 horas da noite, com um papo de família. Compartilha, chama mais gente para participar e multiplicar isso daí, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e até amanhã. Não me deixa aqui sozinha, tá? Amanhã, 9 horas da noite, estamos aqui de novo com papo de família com o tema investimento familiar. E amanhã falando do investimento espiritual. Um grande beijo. Tchau, gente.